Sempre um prazer estar com os irmãos. Às vezes a gente não quer vir muito porque está lá no nosso dia a dia, na Paraíba, onde estamos desde 2005. Já vai para 12 anos, né? Mas é necessário, porque a gente tem os nossos compromissos, os compromissos junto à missão que fazemos parte. Os irmãos sabem que servimos a Deus através da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, desde o ano de 97, portanto já há mais de 20 anos que estamos servindo ao Senhor, junto à Aliança Pro Evangelização das Crianças, e todos esses anos têm sido de grande bênção, porque ver as crianças conhecendo de Deus, recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, exercendo fé, é um grande privilégio. É um grande presente. Como eu já comecei há mais de 20 anos, hoje a gente já está vendo crianças que na época, quando começamos, eram pequenas ainda, hoje são jovens e adultos, alguns que estão firmes. Temos uma agora, temos acompanhado em oração, uma que está em Portugal, casou, está com 2 meses que se casou e foi enviada para Portugal como missionária da Jocum. Então conheceu o Evangelho em uma de nossas classes de 5 dias lá no estado do Piauí, Teresina. Então a gente está começando a ver os frutos do precioso trabalho, né? Crianças que passaram e a gente muitas vezes diz assim, olha, será que vale a pena? Será que elas estão entendendo? Eu posso dizer para os irmãos com toda certeza que elas estão entendendo, que vale a pena. Jesus foi chamado a atenção dos apóstolos porque quando da entrada triunfal, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, montado num jumentinho, e as crianças clamavam, e os discípulos disseram, o Senhor não vê o que eles dizem? O Senhor não vê o que eles estão dizendo? E o Senhor disse, da boca dos pequeninos e crianças que mamam, tiraste o perfeito louvor. Então o perfeito louvor não sai muitas vezes da boca do adulto, sai da boca da criança. Isso é uma realidade vista pelo Senhor Jesus Cristo. Este ano foi um ano abençoado para nós em todos os sentidos, até mesmo em termos de provação. Eu estava compartilhando com o pastor Francisco sobre as provações. Até as provações, a Bíblia diz que elas são motivos de ação de graças. Até as lutas. Filipenses 1:29. Porque recebeste a graça não somente de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo. De forma que até as lutas a gente deve entender como bênção, porque ai daquele que não está com lutas no seu dia a dia. É claro que ele não vive em lutas, mas ele passa por momentos de lutas. A Bíblia diz, em Pedro, diz que ela é leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Com o intuito de nos fazer aproximar mais de Deus. Então nós passamos por muitas bênçãos. Os irmãos sabem que eu saí daqui o ano passado, nós saímos aqui com muitos sonhos, porque nós estávamos vivendo um momento muito especial lá na comunidade. Nós temos um projeto da APEC chamado Boas Novas Comunidade, lá no estado da Paraíba, e a gente tem tentado alcançar algumas comunidades carentes, que outrora era a favela, mas esse nome já não justifica, então se chama de comunidade. E nós então estávamos atendendo a uma comunidade chamada Vila Feliz, que é na cidade de Cabedelo, uma cidade vizinha a João Pessoa. E o trabalho ali tem bastante tempo, só que nunca foi para frente. Depois que começamos o trabalho com as crianças, na verdade quem começou foi uma irmã da igreja chamada Rogéria, e depois recebeu a ajuda da minha esposa. A minha esposa está junto com Rogéria há 6 anos atendendo as crianças da comunidade Vila Feliz, em média de 40 crianças. Quando elas começaram com os pequenininhos, esses pequenininhos continuaram, estão entrando agora na adolescência e alguns até começando a juventude. Pois bem, o trabalho progrediu, e nós saímos aqui o ano passado com o sonho de começar ali escola de música, informática, etc. E Deus foi abençoando, foi abrindo as portas. Primeiro, um irmão em Cristo lá de Maringá, no Paraná,
mandou 4 computadores novos para começarmos os investigadores da Bíblia e ensinarmos computação para as crianças, porque elas pediam sempre. Enviou, esses computadores ficaram parados quase 1 ano, porque nós não tínhamos o local apropriado. Se colocássemos em qualquer sala, estava sujeito a ser roubado, né? Porque lá roubam mesmo, principalmente igrejas, som, essas coisas, vai tudo embora. E aí nós compartilhamos com alguns amigos americanos, eles mandaram uma oferta. Na verdade, eles vieram pessoalmente, né? Vieram agora no mês de julho e fizeram uma sala reforçada, forrada e etc. Mobiliaram a sala, ficou tudo pronto, o laboratório de informática. Quando eu vim aqui em agosto, alguns irmãos doaram alguns violões, lembram? Alguns irmãos. Também era o plano termos escola de música. E começou tudo ao mesmo tempo. Abriu o laboratório de informática ali na Vila Feliz. Os violões, somando a outros que nós ganhamos, foram 4 também. Começamos música de violão. E professor, Deus levantou 5 voluntários. Um professor de bateria, porque também está tendo aula de bateria. Tem até um videozinho, depois eu quero ver uma oportunidade para passar para os irmãos essas ações que estão acontecendo lá. Então, temos um professor de violão, temos o professor, todos voluntários, membros lá da nossa igreja, da igreja mãe. Professor de bateria, uma professora de informática, que inclusive é professora na universidade também, quer dizer que a coisa não é mole não, né? Uma professora de informática e uma professora de inglês. Uma professora aposentada da escola pública se voluntariou para dar aula de inglês. A nossa congregação, pela qual eu estava responsável até o mês de outubro, estava orando há 2 anos pela compra de um terreno, porque a gente estávamos no local alugado. O aluguel não é caro para a realidade de São Paulo, mas para a realidade do Nordeste, da Paraíba, é caro. R$650 um salão. E a congregação funciona ali já há mais de 15 anos. Então, quando nós assumimos, em 2015, aquela congregação a pedido do pastor titular, porque eu estava ali congregando naquela igreja, as crianças que nós trabalhamos é daquela congregação, é daquela comunidade, e então estava sem o pastor ali, ele me pediu para ir tocando. E eu fui tocando e toquei até outubro agora desse ano. 2 anos orando pela compra do terreno. De repente, porque Deus faz assim, quando Ele quer, é na hora, não é para... E os irmãos, então, compraram um terreno que valia em torno de R$70 mil. A proprietária, que é evangélica, uma advogada, membro de uma igreja lá, ela vendeu o terreno pela metade do preço. O terreno todo murado, o terreno tem 18 por 40, é um terrenão. Todo murado, e tem já no terreno, claro que deteriorado, porque o terreno não tinha quem cuidasse, os moradores, principalmente os jovens usuários de droga, invadiram e estavam usando algumas salas que tem no terreno. Então o terreno também tem 5 salas. 5 salas que estavam descobertas, sem porta, levaram porta e tudo. E ali nós fomos, junto com a igreja, consagramos aquele local para a realização do projeto chamado Vida Feliz, é o nome do projeto, para atender as crianças no discipulado, que já recebem através da minha esposa e da Rogéria, da irmã Rogéria. Eu estava dando suporte na retaguarda, né? Sempre ali acompanhando. E quando foi agora no final do mês de setembro, início do mês de outubro, esse mesmo irmão que doou os 4 computadores, ele soube do projeto, soube do terreno, soube das salas que precisavam ser reformadas. Uma irmãzinha que é arquiteta fez lá um projetozinho para usar aquelas salas, reformar, fazer um templozinho e usar as salas para as aulas, para as atividades. Aí ele me mandou um e-mailzinho: Pastor Paulo, estou enviando uma oferta para ajudar na construção, na reforma. Eu amém. Achei que essa oferta era R$1.000, R$800. Aí ele me mandou o comprovante, pelo WhatsAppzinho, mandou o comprovante e falou: olha, para o trabalho com as crianças, R$10.000.
que foi útil, ou está sendo útil, para reformar. Trocou-se as telhas, o madeiramento estava todo cheio de cupim, trocou tudo e está adequando para ser utilizado ali no projeto Vida Feliz. Em outubro eu entreguei a congregação, mas a gente continua com o projeto, apoiando minha esposa, a família, e eu agora estou indo para uma nova invasão. Vila Feliz foi uma invasão, começou com a invasão, eles invadiram, chegaram ali, pessoal que vem do sertão, pessoal que vem do interior, vai chegando na capital, nas cidades próximas à capital, não tem para onde ir, invade um local e ali vai formando uma comunidade. Agora há uma outra comunidade que fica após a linha do trem, a região de Cabedelo mesmo, outra invasão, e eu estive lá a semana passada, procurando um local para começarmos uma classe de boas novas, para darmos sequência ao projeto Boas Novas Comunidade. Por que eu digo isso, irmãos? Por que comunidade? Porque não entre os ricos. Os ricos não precisam do Evangelho? Precisam, todas as pessoas precisam do Evangelho. Porém, o risco maior das crianças que estão numa comunidade, os irmãos sabem disso e eu não preciso nem, o risco maior está justamente entre essas crianças da comunidade. Por quê? Porque elas estão sujeitas a ter um futuro não muito digno. Nós temos um acontecimento agora de uma menina que começou a frequentar o projeto. Ela é maior do que todas as meninas, embora seja bem jovem, tenha 14 anos só, ela é muito alta, ela é grande, a gente achou que ela tinha uns 18 anos, chamada Micaela. Micaela, ela vem de uma realidade terrível, e aí a mãe divorciada, é criada só com a mãe, tem mais um irmão, numa situação muito precária. Eu estou contando isso para os irmãos verem que o Evangelho traz dignidade para a pessoa. Então, Micaela, quando ela chegou ali na comunidade, ela teve um acontecimento lá terrível, porque ela enfrentou a mãe. Mas não só enfrentou de ser mal criada com a mãe, ela bateu na mãe. E aí chamaram a polícia. E a polícia entrou na comunidade. O dono da comunidade, que está preso, mandou saber por que a polícia tinha entrado na comunidade. Aí contaram que esta menina, adolescente, Micaela, etc., tinha batido na mãe. Ele disse, dê uma surra nela e expulsem ela da comunidade. E aí foram lá, os cupichas, que a gente chama lá, o cupicha dele, foram lá para dar uma surra na Micaela. Pegaram ela, levaram para a rua, a coisa ia ser feia. Aí a mãe dela interviu e disse, não, pode deixar que eu vou bater nela, eu vou disciplinar ela, não façam isso não. Depois eu mando ela para a casa da avó, numa cidade vizinha. E aí pegou a mangueira, deu uma surra na Micaela e ela foi embora. E lá de dentro do presídio, o dono da comunidade, ele se acha o dono, viu? O dono da comunidade disse que se ela voltasse, que era para dar um fim nela. Quando é agora, ela voltou. Inclusive no videozinho ela está lá, vocês vão ver que é a menina maior de lá. Se veste de uma forma assim bem vulgar. Então, Micaela voltou. Só que voltou diferente. Depois da disciplina, voltou diferente. Voltou quebrantada, está frequentando a congregação, está ouvindo os estudos bíblicos, está ensaiando para a apresentação de Natal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nessas comunidades carentes, o futuro dessas crianças não são muito promissor se não tiverem um encontro com o Senhor. Se não tiverem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o futuro dessas crianças não é muito bom. É ser mãe aos 12, 13, 14 anos. É ser aviãozinho do tráfico. Isso em qualquer lugar. Os irmãos podem dizer assim, não, mas isso é coisa do Rio. Em todos os lugares, irmãos. Recife está assim, Fortaleza está assim, João Pessoa está assim, que é uma capital menor. Natal nem se fala. Os irmãos devem ter ouvido o noticiário de como que estava em Natal lá, o povo botando fogo nos ônibus, não é? De forma que o Evangelho traz dignidade. E outra, que os evangélicos, a igreja, é respeitada na comunidade. Eles não permitem, os que comandam o tráfico nessas comunidades, não permitem que os evangélicos sejam perseguidos ou sofram qualquer tipo de
É tanto que quando eles sabem que roubaram um som da comunidade, eles vão atrás e eles mesmos trazem de volta. Aconteceu isso muitas vezes. Então nós estamos ali e nosso objetivo é alcançarmos outras comunidades da capital. E como eu sou o representante da missão no estado, eu não consigo fazer tudo, é claro. Principalmente agora que o cansaço da idade está chegando, né? Eu fiz esse ano 59 anos de idade, estou caminhando para os 60, comecei com 24 na obra, de forma que a gente vai cansando, né? Aquilo que eu fazia no começo, andar de jumento lá no estado do Piauí, cavalo, aquela coisa toda, esquece, não dá mais não. Principalmente porque a gente não é habituado a isso, né? Tá certo? Mas Deus tem também nos mandado muitos voluntários. A obra é feita por nós. A obra não é feita por mim, é feita por nós. Nós fazemos a obra do Senhor. Pastores e missionários estão ali muitas vezes para orientar, para multiplicar o número de pessoas trabalhando. E é isso que temos feito. Então, irmãos, eu agradeço do fundo do coração o apoio que essa igreja tem dado, porque fielmente a igreja tem nos ajudado financeiramente. Chega todo início de mês, fielmente, a nossa oferta para a manutenção do trabalho. Não é? Então louvamos a Deus pelos irmãos e por muitos outros que, entendendo que investimento verdadeiro, não é aquele investimento que se coloca na poupança, etc., mas aquele investimento que é um investimento para a eternidade, é aquele investimento no reino de Deus. Ah, mas fulano usa de tal forma, problema dele, ele vai prestar contas a Deus. Mas eu não devo, com isso, deixar de fazer a minha parte, né? A minha parte é fazer aquilo que o Senhor mandou. Minha irmã, que mora aqui no Jardim Orion, me ligou. Ela não está podendo ir à igreja por causa do problema sério no joelho, vai fazer uma cirurgia, e ela me disse: escuta, me fala um pouquinho sobre o dízimo. O dízimo eu devo fazer o quê? Eu posso pegar assim e mandar para um missionário? Eu falei: não, o dízimo, a Bíblia diz com clareza: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro hoje? A igreja. Porém, a oferta alçada, você destina para a construção, para a reforma da igreja, para um missionário, para qualquer outra coisa, mas o dízimo não. Ah, porque eu estava pensando em... Eu falei: não, se você quiser separar uma parte da oferta, do seu ganho, para mandar para um missionário, para outro, não. Mas o dízimo, segundo a Bíblia, porque quem sou eu para ensinar o contrário? Para dizer: não, pode mandar para cá. Depois eu vou prestar conta para quem? Ah, mas a igreja não faz o que devia fazer. É problema dela, mas eu devo trazer para ela. Irmãos, dito isto, eu trago um abraço também da minha esposa, missionária Lúcia. A luta que nós temos passado este ano, as provações, tem sido em termos de saúde mais. Em termos de saúde, ela mesma tem lutado estava com suspeita de um problema na tireoide, e por conta disso, as constantes dores de cabeça, quentura no pescoço, enfim, está fazendo vários exames. Eu também, talvez por causa de excesso de trabalho, ou talvez por causa de outras circunstâncias que às vezes a gente é pego de surpresa, acha que não vai, que nós não vamos, não, eu não vou enfrentar isso. Mas enfrenta, e se nós enfrentarmos da forma correta, Deus nos dará graça. E aí então também estou fazendo alguns exames, e alguns diagnósticos a gente rejeita, né? A gente diz: não, em nome de Jesus, enquanto isso não for confirmado, a gente vai lutando e vestindo a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Amém, irmãos? Trago um abraço do André também. O André está terminando esse ano o curso dele, ele está fazendo letras na Universidade Federal da Paraíba. Até isso é bênção, porque se ele fosse fazer um curso superior em uma escola particular, a gente não podia pagar. Aí ele ia ter que se virar.
Mas ele, graças a Deus, os nossos filhos, tanto o Carol, que já é formada há 3 anos, e o André, entraram numa escola pública e, portanto, gratuita. A gente só dá as despesas ali de passagem. E ele está concluindo agora, é um excelente professor da escola bíblica. Lá na nossa igreja, a escola bíblica é na quarta-feira. A igreja mãe, né, que é chamada. E ele é um excelente professor da escola bíblica, porque o curso que ele está fazendo na universidade é um curso de letras clássicas. Então ele estuda latim e grego especialmente, ele é muito bom nisso. E isso ajuda muito na compreensão da palavra de Deus. É lógico que a principal ajuda na compreensão da palavra de Deus é o Espírito Santo, viu? A Bíblia diz que ele vos guiará em toda verdade. Certo? É o Espírito Santo. Mas nós precisamos de pessoas que entendem um pouquinho ali dos originais, dessas coisas todas, para a gente tirar algumas dúvidas. Tá certo? Então eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou muito, tem falado muito ao meu coração esses dias. A gente estava tentando aplicar isso na congregação e estava sendo uma grande bênção. São princípios que norteiam o nosso relacionamento com Deus. Princípios que nos direcionam para um relacionamento com Deus saudável. Irmãos, esses princípios, quando ele é visto da forma correta, nós vamos ser extremamente abençoados. Extremamente abençoados. E eu tenho sido muito abençoado vendo, revendo, relendo esses princípios que norteiam o nosso relacionamento com Deus. Os irmãos sabem disso, isso é básico na fé cristã, que Deus se relaciona conosco através da sua palavra, e a sua palavra, muitas vezes, ensinada, pregada, profetizada por servos seus que ele escolheu, e nós nos relacionamos com Deus através da oração. É um diálogo que ocorre entre nós, servos de Deus, e o próprio Deus. Ele fala conosco através da sua palavra. E nós falamos isso para as crianças, ensinamos isso para as crianças. E é bom ver que as crianças entendem isso. Então, Deus fala conosco principalmente pela sua palavra. E nós falamos com Deus através da oração. Então, esses princípios que norteiam o nosso relacionamento com Deus, eles são importantes para que a gente possa, quando estivermos no dia a dia, lembrando do nosso Criador, como foi dito, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, em Eclesiastes capítulo 12, né? Que Ele possa então se revelar a nós e através do seu Espírito nos fazer entender, abrir a nossa compreensão, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa colocar em prática a sua palavra. Mas eu quero compartilhar com os irmãos o primeiro princípio, e esse primeiro princípio ele fala sobre a raiz do problema do nosso relacionamento com Deus, e eu quero contar isso como experiência pessoal, por coisas que eu experimentei na minha vida, e que certamente os irmãos experimentaram também. E muitas vezes nós culpamos a situação, as circunstâncias, a crise, etc. Mas muitas vezes a raiz do problema que nós estamos passando, de depressão, de ansiedade, de estresse, está aqui. E Davi compreendeu bem isso. E eu quero que os irmãos então abram suas Bíblias, no capítulo 32, no Salmos 32. Esse salmo é muito conhecido, eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem. Mas os princípios que norteiam o nosso relacionamento com Deus, o primeiro princípio, que fala sobre a raiz do problema, está aqui. Por que que muitas vezes nós temos uma comunhão com Deus muito fraca, muito distante? Porque é que muitas vezes nós oramos, porque é que nosso ânimo está em baixa. Então no Salmo 32, diz assim a palavra do Senhor. Se você abriu, diga amém. Assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Diga assim: a misericórdia me assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar? Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, graças te damos, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui esta manhã com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir estes preceitos, estes princípios, ó Deus, princípios que direcionam, que nos levam a fazer aquilo que te agrada, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor tire agora todo o sono, toda a falta de atenção, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de abrirmos os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quantas vezes a Tua palavra vem como bálsamo, vem como remédio, Senhor. Vem, ó Deus, para curar as nossas feridas. Vem, ó Deus, para nos orientar em meio às dúvidas. Por isso, Senhor, nesta manhã nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós de fato entendamos aquilo que queres para cada um de nós. Ó Deus, que nós ao sairmos daqui, saiamos com a certeza, com a alegria de que o Senhor falou conosco. E assim, ó Deus, nós possamos pautar a nossa vida por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como diz o teu servo, ó Deus, no passado: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Assim, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, princípios que norteiam nosso relacionamento com Deus. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que nós vamos falar um pouquinho é sobre a raiz do problema. E eu quero, de fato, demonstrar através de algumas experiências práticas, algumas experiências pessoais, que isso, de fato, nos torna muitas vezes doentes, sem alegria, por falta de compreendermos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. Tá certo? Então, o contexto do Salmo 32, vocês sabem, é a confissão de Davi. Davi havia pecado, e talvez por causa do orgulho de Davi, por causa da sua posição que ocupava como rei, por causa dos direitos que eram devidos ao rei de Israel, e o Senhor preveniu isso. Vocês querem um rei? Quando ungiu, quando selecionou ali a Saul. Vocês querem um rei? Vocês vão receber um rei, mas vocês terão que sustentá-lo. Vocês terão que manter todos as benesses, os luxos desse rei. Então Davi, talvez por causa dessa situação, e aqui nós estamos pensando qual foi a razão que levou Davi a cometer um pecado tão grave. E eu quero dizer para os irmãos, pecado grave não é aquele que nós apontamos que é pecado grave. Pecado para Deus é pecado.
Pecado para Deus é pecado, seja ele qual for. E quando estes pecados se tornam parte da nossa vida, quando estes pecados são encarados por nós, racionalizando, a gente diz, não, mas isso é uma bobagem, está entendendo? Ele acaba se tornando muito grave, independente do que seja um adultério, que seja um roubo, que seja um assassinato. Então o contexto do Salmo 32 é a confissão de Davi. Então, após cometer aquele grave pecado que está descrito em 2 Samuel, capítulo 12, não é? Ele é repreendido então por Natã, o profeta, e ele cai na real. E ele então identifica que o seu problema, toda a situação, todas as circunstâncias que ele estava vivendo, era por conta daquilo que ele havia cometido de errado. Mas não somente isso, o fato dele ocultar aquilo que tinha feito de errado, irmãos. Então o texto revela alguns princípios muito interessantes. Então, após cometer esse pecado de adultério seguido de homicídio, Davi entende que a única forma dele ser restaurado é uma confissão sincera diante de Deus. É o reconhecimento que aquilo que ele tinha feito era grave, porque todo e qualquer pecado é contra Deus. A gente acha que é contra a igreja, que é contra o pastor da igreja. Todo pecado é contra Deus. Os irmãos entendem isso? Todo pecado é contra Deus. Então, se eu peco contra uma pessoa, eu não estou pecando contra ela, mas sim contra Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Pecado é errar o alvo. Deus nos fez para o louvor da sua glória. O homem cuja queda ocorreu em primeiro lugar na vida de Adão, que passou a todos os homens, a Bíblia diz, todos pecaram. E por conta disso, todos estão distantes da glória de Deus. Então o Senhor está falando aqui, nós estamos falando de um homem que conhecia Deus, que era chamado segundo o coração de Deus. Nós não estamos tratando aqui de um homem que não conhecia, não era um incrédulo, não era um ímpio, era um homem que tinha intimidade com Deus. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? No nosso relacionamento, sou membro daquela igreja. Sim, mas como é que está a sua vida com Deus? Então, Davi entende que a única forma de perdão é o reconhecimento e abandono. Porque a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, acontece o quê? Alcançará a misericórdia. Tem gente que para na confissão. Tem gente que trouxe consigo heranças de ensinos do passado, principalmente da Igreja Católica Romana, que aí eu devo procurar, confessar e pronto, meus pecados são perdoados. Não é isso que a Bíblia diz. Perdão, irmãos, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então a Bíblia ensina mais, que a confissão em si não é suficiente. Ou é? Algumas pessoas dizem assim, olha, brigou com a esposa vai lá, ô meu marido, ô meu filho. Lá em casa a minha esposa me chama de meu filho, não sei porquê, mas eu sou até mais velho com ela, já até confundiram, disseram que olha só, eu estacionei estava ali na orla de João Pessoa, e estacionei lá num lugar, achei um lugarzinho lá, vazio, estacionei lá, aí o taxista veio falar comigo, aí falou assim, rapaz, aí é lugar de táxi. Eu não tinha visto a placa, de fato era, mas eu não tinha visto a placa, e falei, mas como assim, lugar de táxi? Eu não estou vendo aqui, ó a placa ali e tal. Falei, rapaz, que coisa, a gente não tem nem lugar para estacionar. Aí o taxista falou para minha esposa, olha, seu pai está muito bravo, fala para ele se acalmar. Eu falei, só, a diferença é de 5 anos de idade, né? Fala, de fato, eu tive minha esposa com 5 anos de idade, fui pai aos 5 anos de idade. Mas é assim, irmãos, então, às vezes, confundem, né? De fato, a gente tem que muitas vezes compreender certas coisas, e aí a discussão vem, a esposa nos chama a atenção, ou ela faz alguma coisa contra a gente, aí vem, pede desculpa e tal, tá bom, eu perdoo. Mas daqui 1 ano, você lembra daquele dia lá, que você fez isso, fez aquilo outro? Ora, perdoou?
não lembra mais. É assim que o Senhor faz conosco. Lançarei nas profundezas do... O perdão de Deus para conosco, ele é definitivo, é eterno. Isso é uma bênção. Por isso que Davi diz aqui: bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados, porque ele não lembra mais. O Senhor não faz como nós fazemos, ficamos jogando na cara. E eu tinha ficado nervoso com uma pessoa esses dias, e aí eu fui lá e pedi perdão para essa pessoa, mas aí ficou aquilo remoendo no meu coração, remoendo, e me dava uma tristeza tão grande daquilo. Eu disse: peraí, eu já sei qual que é o remédio. Já pedi perdão para a pessoa, já falei, mas eu já sei qual que é o remédio. Fui lá no meu cantinho de oração, lá na casa do meu sogro, eu estou na parte de baixo, tranquilo, sossegado, um lugar ótimo para orar. E disse: Senhor, esse sentimento não é de Ti, Senhor. Eu não aceito viver dessa forma. Eu fui magoado, eu magoei, sim. Pedi perdão, sim. Mas por que eu estou sentindo de vez em quando lembrando com angústia dessa pessoa? Porque o perdão veio da boca para fora e não veio do fundo do coração. Princípios que norteiam o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa entender isso bem. E Davi está revelando coisas aqui, através do Salmo 32, que é necessário confessar e abandonar o pecado. Hebreus capítulo 1 diz, 12, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Olhando para Jesus. E olhar para Jesus é diferente. Eu estava ouvindo, alguém mandou uma mensagem essa semana, eu até passei para o pastor, não sei se ele viu, a irmã Ana também, de um rapaz que chegou para o pastor e disse: vou sair da igreja. Vou sair da igreja, eu chego lá na igreja, uma irmã está ali fuxicando da outra. Chego lá, o outro está atendendo o celular na hora da mensagem. E é uma confusão. Olha, eu não aguento mais isso, eu vou sair da igreja. O pastor falou para ele assim: tá bom, pode sair, mas antes você me faz um favor? Claro, pastor, o que é? Pega esse copo d'água, dê 3 voltas, sem derramar uma gota. Eu já derramei aqui, está vendo? Sem derramar uma gota de água. E ele foi, deu as 3 voltas, levou o copo para o pastor. Aqui, pastor. Tá bom, quantas irmãs você viu fofocando? Nenhuma. Quantas pessoas você viu atendendo o telefone? Nenhum. Quantas pessoas você viu fazendo isso e aquilo outro? Nenhum. Por que você não viu? Porque a atenção estava focada no copo, na água, se ia derramar ou não. Assim a minha atenção e a sua atenção deve estar em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza absoluta, e eu digo isso sem medo de errar, e qualquer pastor aqui presente diz a mesma coisa, que se você olhar para Jesus, você não estará fadado a cair, ou desanimar, ou abandonar esta ou aquela igreja, por causa dele. Não vai fazê-lo, porque ele não nos decepciona. Amém? Então no versículo 6, ele revela algumas lições importantes sobre este primeiro princípio do relacionamento com Deus. No versículo 6, olha o que ele diz: sendo assim, todo homem piedoso, e em outra versão diz todo fiel. A sua versão diz assim, fiel? Santo. Alguém diz fiel? Tem outra versão que diz fiel. Então na minha versão diz todo homem que é piedoso. Certo? Então todo homem que é piedoso, é santo, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Então o primeiro princípio aqui é que o santo, o justo ou o fiel, ele ora a tempo de ser socorrido. Ele busca Deus a tempo de ser socorrido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Exatamente.
Invocai-o, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então, o santo, o piedoso, o fiel, ele ora em tempo de ser socorrido. Ah, mas eu estou desanimado para orar. Mas você não vai ter solução para o seu problema se você não buscar ao Senhor através da oração. A gente tem que saber que é um princípio que não tem exceção. A forma de nós buscarmos o socorro de Deus é através da oração, do clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Isaías, eu vou pedir que alguém me ajude nesse versículo, para eu não... até porque minha vista está meio ruim para enxergar com esse óculos de longe aqui. Isaías 55, 6 e 7. Quem abrir pode, por favor, ler bem alto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aleluia. Para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Eu pedi ao pastor Francisco manter ainda em Isaías, que a gente vai ler outro no capítulo 43. Mas o fiel ora em tempo de ser socorrido. O que é o tempo de ser socorrido? Será que depois da sepultura, você vai estar vivendo esse momento que somente em vida nós vivemos, de querer buscar a Deus, de orar ao Senhor? Claro que não, porque a gente vai estar do lado dele, sendo ouvido, sendo atendido, não é? E ele conhece. Então o fiel ora a tempo de ser socorrido, e o tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é nesse momento que você está ouvindo a palavra do Senhor. O segundo princípio, ainda no versículo 6. Ainda no versículo 6. Final do versículo 6. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não te atingirão. Não te atingirão. Então, o santo piedoso é socorrido quando as águas da aflição chegar. Quando as águas da aflição chegar, ele é socorrido. Isaías 43, 2. Quando passar entre as águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não temerás, nem a chama arderá em ti. Amém. Então o fiel é socorrido quando as águas da aflição chegar. Alguns são afligidos além da conta. Não temos, porque ela está viva ainda, graças a Deus, uma missionária que trabalha hoje no Maranhão. E ela e o esposo estudaram conosco lá em Araçatuba, no seminário, e eles vieram nos visitar. E tinha um Fusquinha que na época nos ajudava muito, e eu estava indo levá-los. E numa curva ali no Jardim Orion, um caminhão vinha, um camarada embriagado, e bateu do nosso lado esquerdo, do lado do motorista. E justamente o local onde a Elisa, a missionária, estava sentada do lado de trás. E todos nós saímos do carro, acabou aquela lateral do carro, e o rapaz bêbado foi embora com o caminhão. Ainda bem que eu o conhecia, sabia que ele morava no Jardim Orion, e o procurei depois. Mas aí saímos do carro, o marido dela saiu, eu, minha esposa, meu cunhado que estava junto também saímos, e a Elisa não saiu. E o marido dela: sai, amor, sai. Ela disse: não dá, minhas pernas estão paralisadas. Na verdade, o para-choque do caminhão bateu bem no fêmur. Então, não foi exposta a fratura, mas fraturou feio. É tanto que ela teve que fazer uma cirurgia, não é? E aí minha esposa, muito chocada com isso, disse para ela assim, e ela disse uma coisa que nós nunca esquecemos. Ela disse: ô Elisa, por que não foi um de nós, foi justamente você, porque era mais magrinha, mais frágil e tal. Aí ela disse assim: Deus sabe de quem entre nós suportaria tal provação. Então Deus sabe, há pessoas que suportam mais do que outras. Talvez você não suporte tanto quanto aqueles irmãos que estão lá nos países islâmicos, né, que sofrem aquela perseguição, são presos, né, surrados, mortos. Talvez você não suportaria tanto quanto eles.
mas as aflições, elas virão, e a Bíblia diz que o Senhor não permitirá que sobrevenha tentação, provação maior do que possa suportar. O que você pode suportar, Deus permite que venha. Mas o que nós não podemos suportar, Ele não permite. E é certamente que alguns aqui são mais fortes do que outros nesse sentido. As mulheres, por exemplo, são mais fortes do que os homens. Vai um homem ter bebê, parto normal, já estaria... morre antes. Só o fato de ver o hospital assim na sua frente, já está todo se tremendo e tudo. Aí diz que o homem é forte. Mais forte é a mulher, porque suporta. Eu ouvi dizer, eu nunca, não posso dizer assim com autoridade, sabe? Mas eu ouvi dizer que é uma dor terrível. Minha esposa contou. Os nossos 2 filhos, principalmente o André, que nasceu com quase 4 quilos, parto normal. Quem conhece minha esposa sabe que ela é pequena e magrinha, quase que ela morre. Ela disse que o médico subia na barriga dela assim, empurrava e disse, força, força. E a dor era tão grande que uma hora ela disse que foi mal educada com o médico. Porque não é você que está aqui no meu lugar, disse para ele. Está entendendo, irmãos? Então, é isso, é assim que Deus nos fez. Até que horas eu tenho, pastor? 11h30? Então deixa eu apressar aqui. E o último princípio aqui no Salmo 32. Salmo 32, ainda no versículo 6 e 7. Então, quando transbordarem as muitas águas, final do versículo 6, elas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tá? Então, o versículo que nós lemos, falando sobre o santo piedoso, diz que o fiel ou o santo reconhece o Senhor como seu esconderijo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós tenhamos um cântico de livramento. Passei por isso, mas de tudo o Senhor me livrou. Passei por essa situação, mas de tudo o Senhor me livrou. Lá na Paraíba tem um pastor de crianças chamado pastor Brito Barros. Ele está com 86 anos de idade. E ele tem uma série de problemas. Tem diabetes, tem problema do coração, já fez cirurgia disso e daquilo outro. E um monte de remédio. E ele foi reclamar com o médico. E disse, não vou tomar mais esse remédio não. Olha o tanto de remédio que eu tomo. O médico disse assim, olha, tudo bem, não tome. Morto não toma nenhum mesmo. Ele disse, como? Morto não toma nenhum remédio. Aí ele entendeu, não, mas eu não estou morto não, então vou continuar. Então esse pastor Brito Barros, ele esteve internado agora. Esteve internado, passou mais de 15 dias internado, e ele é viúvo, mora num apartamento sozinho, porque ficou viúvo. A filha mora em Salvador, é gerente do Banco do Brasil. E o filho mora em Brasília, trabalha lá numa repartição pública. E ele sozinho. E a filha soube que ele foi internado com problema respiratório, foi. Aí eu perguntei para ela, Sueli, como é que ele está? Daquele jeito dele lá. É a alegria do andar que ele está lá. Ele prega para todo mundo, ele canta, o médico já falou para ele que ia dar alta por ele, que ele estava incomodando muito. Porque, meus irmãos, o Senhor coloca nos nossos lábios cânticos de livramento. Deus nos chamou para a comunhão. E o último princípio que norteia o nosso relacionamento com Deus, o primeiro deles é a raiz do problema. A raiz do problema, segundo Davi, ele diz que enquanto ele não confessou os seus pecados, olha só, um termo que a gente conhece muito no Nordeste, estiagem, não é? Sequidão de estio. Lá no Nordeste a gente conhece muito isso, principalmente no sertão. Quem anda pelo sertão vai ver o que é sequidão de estio. Você vai ver várias carcaçazinhas, esqueletos de cobra, que secam, elas tentam atravessar aquele lugar seco lá e morrem no meio do caminho, porque é muito quente, né? E fica só os esqueletos. Vê muito gado morto também, só o esqueleto, couro do lado, osso do outro, sequidão de estio. Davi disse que, porque o Salmo se divide em duas partes, a parte da omissão do pecado, né? E a parte da confissão do pecado.
Enquanto ele calou, e aqui que eu queria que os irmãos prestassem atenção, e é aqui que muitas vezes eu vivi no início da minha vida cristã, e hoje em dia a gente vive. A gente ignora certas coisas que nós fazemos. E eu quero dizer para os irmãos aqui, que o pecado oculto não é só como o pecado de Davi, adultério e homicídio. Mas pecado oculto pode ser qualquer outra coisa. Eu digo para os irmãos, o orgulho que nós alimentamos é um pecado. E que por não acharmos que é pecado, nós escondemos. Nós escondemos, está entendendo? Isso. Então Davi disse que enquanto ele não fez isso, ele não confessou. E isso é um princípio que norteia o nosso relacionamento com Deus, porque enquanto se abre a boca para acertar diante de Deus e para abandonar, nós vamos sofrer as consequências. E as consequências, segundo Davi, os ossos, o humor seco como terra seca. Aí a gente fica imaginando, por que será que fulano está assim? Por que será que fulano vive mal-humorado? Por que será que fulano vive... Será que a crise, as circunstâncias, será que ele está com algum problema, né, psicológico e etc? Pode ser. Mas eu posso dizer para os irmãos que grande problema de mau humor nas nossas igrejas, vamos colocar 60%, de tristeza, de depressão, de opressão, é por falta de pecado não confessado, é por falta de confessar o pecado, de reconhecer o seu pecado. E aí vem orgulho, aí vem desobediência, aí vem falta de compromisso para com as coisas de Deus e muitas outras coisas. Sabe que, se não me engano, Samuel, ele disse assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Olha só o que ele tinha como pecado. Os irmãos vão dizer assim, para os irmãos terem uma ideia de como que é abrangente essa questão do pecado, que o pecado não é só aquelas coisas graves e evidentes que nós conhecemos no mundo que nós vivemos. Mas então Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que ele está dizendo aqui? Que não orar pelos irmãos é pecado. Os irmãos entenderam? Mas aí a gente acha que não. Não vou orar por fulano não. Fulano não vem na igreja porque não quer. Orai um pelos outros, para que sareis, não é? Você vê que é interessante isso, os irmãos lembraram agora, porque toda responsabilidade, toda ordem que a Bíblia dá, e aquilo que nós recebemos muitas vezes para nós, ela nunca vem acompanhado apenas de uma ordem. Ela vem acompanhada das consequências dessa ordem. Por exemplo, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, qual é o resultado? Longevidade. Longevidade. Não é? Clama a mim. O que acontecerá? Qual é o resultado? Teremos resposta. Os irmãos estão entendendo? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus vela por sua palavra para a cumprir. Tiago, confessais nossas culpas uns aos outros para que sareis. Tiago 5,16. Portanto, meus irmãos, aqui Davi sofreu as consequências por ocultar o seu pecado, e eu quero dizer para os irmãos, infelizmente eu não sou perfeito, como ninguém na face da terra o é. Então a gente comete deslizes. Cometer, confessar e abandonar, este é o princípio. No entanto, há coisas que a gente, por não saber, por ignorar, nós não confessamos, nós não tratamos. E a falta de tratar isso vai resultar em doenças. Os ossos, o que é o osso fraco? Hoje quem tem muito problema de osteoporose são os idosos, né? Tem problema de osteoporose. Mas Davi aqui, que não estava tão idoso assim,
ele estava com seus ossos doentes por causa da... Doía tudo, doía joelho, doía... Enfim, o humor dele estava como terra seca lá no Nordeste, rachado, que prenunciava a morte. Por isso eu sou claro em dizer o seguinte: eu fui participar de uma reunião essa semana, as pessoas tudo falando lá sobre culpa. Eu pensei assim, olha, a Bíblia ensina um princípio para isso, qual a cura para isso? Não é remédio. É sim, você procurar a restauração através da confissão, a Deus e a quem você ofendeu. Amém? E para encerrar o último princípio, porque falta só 3 minutos. Obrigado, pastor. Esse vai rápido aqui. Esse último princípio eu achei muito salutar. Lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 6. As bem-aventuranças está no capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 6 das bem-aventuranças, algo que chamou bastante minha atenção, vai ser rápido. Mateus capítulo 6. Jesus estava ensinando nesse chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Preste atenção nisso. A quem ele estava ensinando? Aos seus seguidores. Certo? E nesse texto, quando a gente lê, a gente acha que Jesus está chamando os seus seguidores de hipócritas. Ele não está chamando seus seguidores de hipócritas. Nós vamos entender isso. Então, o segundo princípio aqui, que nós destacamos, que norteia o nosso relacionamento com Deus, é que a forma como nós oramos revela o tipo de crente que nós somos. A forma como nós oramos revela o tipo de crente que nós somos. O primeiro tipo de crente que nós encontramos aqui nesta oração, ou nesse ensino sobre a oração que Jesus diz, é o seguinte, eu vou ler capítulo 6 de Mateus, de 5 a 8. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa deles? Ser visto pelos homens. Olha assim, ó, lá no Nordeste, lá no Paraíba, no Ceará, na região Nordeste como um todo, a gente chama a pessoa que quer se aparecer de amostrado. Aqui a gente chama parecido, né? Lá é amostrado, ô bicho amostrado. Então, veja, não é que a oração pública seja errado, não é que você orar aqui na igreja seja errado, não é isso. O que ele está dizendo aqui é que o hipócrita ora para ser visto pelos outros. Até ele muda a forma das palavras. O que ele poderia dizer, ó Deus amado, ele vai dizer, ó amantíssimo Deus, não é? Exaltando, se exaltando, ou demonstrando, dando uma demonstração daquilo que ele acha que é. Então, a primeira oração do crente é o crente convencido. E note aqui que Jesus está ensinando os seus seguidores, ele não está chamando os seus seguidores de hipócritas. Ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas. Os hipócritas oram uma oração de convencido, não convencido, o sentido do convencido aqui é o sentido pejorativo, né? A pessoa cheia de si, está entendendo? Então, não deve ser assim a oração do crente. A oração do crente deve ser de coração, em espírito, em verdade. Pode ser amostrado, tá certo? Aí ele vai então ele diz, e quando orares, não sereis como os hipócritas. Por quê? Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Não ficaram sem recompensa, só que a recompensa se restringe a ser visto pelos homens.
Essa é a recompensa dele. O mesmo princípio para aquele que dá esmola. O que faz a tua mão direita não saiba a esquerda. Certo? Porque aquele que toca a trombeta já recebe a sua recompensa. A sua recompensa é ser visto, elogiado. Ó, fulano deu uma esmola. Está entendendo? Versículo 6 agora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Qual é o resultado? Qual é a recompensa de quem ora em secreto? A resposta de Deus. A resposta de Deus e não dos homens. Isso aqui é muito importante, esse princípio é extraordinário. Irmãos, e você pode fazer isso, e você não tem desculpa para não fazê-lo, porque onde você estiver, a hora que estiver, você poderá buscar o Pai que está em secreto. Ele está em secreto, mas não está ausente. Ele está em secreto, mas não está com os ouvidos fechados, nem com os olhos fechados, para que não possa ver. A Bíblia diz que Ele está com as mãos estendidas para atender. Ele recompensará. E a recompensa vem de várias formas. Pode ser aquilo que você está pedindo, mas pode ser também a certeza de que você fez a vontade de Deus. Então, esse é o crente convertido. Vamos repetir? O crente convencido, que ora para ser visto. O crente convertido, que ora em secreto. Essa frase, vosso Pai que vem em secreto recompensará, aparece 2 vezes aqui no capítulo 6. A outra é sobre o jejum. Sobre o jejum no capítulo 6, verso 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê o jejum em secreto, te recompensará. Não é? Então, a pessoa que está jejuando, já todo mundo sabe, a igreja toda, fulano está em consagração. Não era para saber, não é? Segundo a Bíblia, não era para saber, porque é em secreto. Então lava o rosto, pintinho, passa um gelzinho no cabelo, para mim não dá mais não. Passa um gelzinho no cabelo, certo? Ali e tal, e levanta, coloca-se ereto sobre o corpo, e a pessoa vai olhar assim, ó, fulano está, faz 2 dias que não come, mas está ó, inteiro. Qual é a recompensa? Resposta de Deus. Vocês, quem assistiu o filme Quarto de Guerra? A gente sai dando glória a Deus ali do cinema, né? É aquilo. É exatamente aquilo. Eu tenho um irmão que mora em Atibaia, aí eu fui visitá-lo, e ele disse, ó, você vai dormir aqui, nesse quarto que eu preparei. Eu falei, que quarto é esse? É meu quarto de guerra. Eu falei, glória a Deus. Ali, aquela mulher do filme fazia suas orações. É tanto que quando uma pessoa vai para comprar a casa, que ela põe à venda depois, que é um pastor e ela não sabia, que chega no quarto, ele sente que ali era um lugar de oração. Irmãos, o crente convertido, ele busca Deus, sabendo que Ele está presente em todas as situações e circunstâncias, ainda que pareça invisível aos olhos dos outros, Ele está vendo, mesmo que em secreto. E finalmente, o crente iludido. Esse é o pior. Esse é o pior. Certo? Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, ou como pagão, porque presumem que pelo muito falar, serão ouvidos. Esse é o crente iludido. Né? Não está iludido? Faz 69 rezas aí, oração. E ele vai para casa. Resposta nenhuma. E é interessante que também a recompensa desse aqui, dos 3, o único que não tem recompensa nenhuma é o iludido. Observaram? Porque é vã oração. Orou em vão. Não tem resposta. Porque são vãs repetições. O que é uma vã repetição? Reza, coisa que é repetida diariamente, mas que não tem uma profundidade, não procede do coração.
Então alguém disse assim, a gente pode orar o Pai Nosso, é a oração que Jesus ensinou. Se você orar da forma como repetida, apenas mecânica, ela não vai ter valor nenhum, exceto o valor que é como palavra de Deus. Mas como oração, ela vai ter o valor se você o fizer de coração. E até Jesus está ensinando princípios ali importantes. Amém? Então aqui nós temos a forma de orar, ou de orarmos, revela que tipo de crente nós somos. O crente convencido é aquele que ora para se aparecer, é amostrado. O crente convertido, que é o crente que ora na sinceridade, não importa o momento, o local, ele está orando a Deus, buscando as suas benesses, suas bênçãos. E o crente iludido, que faz a oração repetida, como se a repetição pudesse levá-lo a alguma coisa. Eu encerro contando a história que eu vi essa semana, contei para o meu sogro, ele riu que só, e isso revela bem o que acontece com a nossa vida, por que nós estamos fazendo, ou a quem será que importa. Então conta-se que o jumentinho é uma história para criança, uma história moral, que a gente chama de história moral, história objetiva. O jumentinho que carregou o Senhor Jesus Cristo, chegou em casa feliz da vida, dizendo para a mãe: mãe, hoje foi muito especial, as pessoas me aplaudiam, gritavam, e eu estava ali parecendo uma estrela de cinema, estendiam aquelas folhas e tudo. A mãe olhou assim: ah, é, meu filho? É sim, mãe. Falou: então volte lá agora sozinho e veja o que eles fazem. E ele voltou sozinho. Ao invés dos aplausos, o silêncio. Ao invés das flores, das folhas, era a pedrada. Sai! Show, show, show! Ele voltou chorando. O que foi, meu filho? Eles me maltrataram, não fizeram nada. Meu filho, quando você entrou a primeira vez, você estava carregando alguém? Estava carregando um homem que chama Jesus de Nazaré. Ele dizia assim, a mãe disse para o filho: você sem Cristo não é nada, sem Jesus não é nada. Com Jesus você é tudo. Então, irmãos, Jesus na nossa vida é tudo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Só um jumentinho. Só um jegue. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio, pela alegria de compartilharmos, de aprendermos a Tua Palavra. Senhor, esses princípios, que são muitas vezes tão simples, ó Deus, mas que nós deixamos de fazê-lo. Como, por exemplo, a confissão e o abandono do pecado, Senhor. Ó Deus, a falta de confissão, a dificuldade que temos para abandonar as coisas que nós gostamos, mas que é pecado, Senhor, gera consequências muito tristes, ó Pai. Tristeza, mau humor, depressão, opressão, doenças físicas. Senhor, nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática esses ensinamentos, Senhor. Ó Deus, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração e vê se há algum caminho mau que entristeça o Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, por tudo que nos ensina sobre a oração, de um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, que possamos no dia a dia praticar estes ensinamentos da Tua Palavra, e que nós tenhamos também um quarto de oração, um quarto de guerra, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados, Senhor. Contra as coisas invisíveis deste mundo tenebroso, Senhor. Então, ó Deus, que em secreto nós possamos traçar ou travar as nossas mais difíceis lutas. Porque é justamente em secreto a Tua Palavra assim nos promete, que o Senhor nos recompensará. Então, ó Deus, aqueles que esta manhã aceitam o desafio, Senhor, de prepararem um lugar secreto, para lutar em secreto em oração, saiam daqui, ó Deus, firmes deste propósito, e possam assim fazer parte desse exército de guerreiros do Senhor,
que muitas vezes não pode ir a um campo missionário, não pode sair pelas ruas pregando o Evangelho, mas podem apoiar aqueles que o fazem, Senhor, orando, colocando diante de Ti famílias, ó Deus, que estão passando por problemas sérios. Assim, Senhor, nós Te louvamos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Paz.